Fala aí, meus amigos, estamos de volta. Nossa aula de hoje é sobre o sistema excretor e o sistema imunitário. Então, eu espero que ao final dessa aula você entenda que, na realidade, a nossa fisiologia ela consegue chegar a um equilíbrio, a uma homeostase, quando a gente tem a conexão entre os órgãos, a conexão entre os sistemas e a ligação entre essas respostas que são geradas a partir de um desequilíbrio que pode ter acontecido dentro do nosso corpo. O que eu quero dizer? Quando a gente sofre, a gente é contaminado por algum patógeno, seja ele um micro-organismo como uma bactéria, um vírus, um parasita, ou, por exemplo, quando a gente está num lugar e, sei lá, a janela está fechada, não tem um ar-condicionado, não tem ventilador, então a temperatura desse ambiente ela começa a se elevar e automaticamente isso vai gerar também uma resposta dentro do nosso organismo. Pode ser também, por exemplo, uma questão alimentar. Então, você pode estar com uma carência de alguma vitamina, você pode ter comido uma comida muito salgada num dia, e isso também vai gerar uma resposta diferente no seu corpo. Então, a nossa aula de hoje é exatamente sobre isso. A gente vai ver como o nosso corpo responde e principalmente como os órgãos que fazem parte do sistema excretor e do sistema urinário dão conta de resolver todos esses problemas. Então, fica até o final, se mantenha firme, não desista, que a nossa aula de hoje é um pouquinho mais longa, mas pensa que você pode voltar, se você estiver muito cansado, pausa essa aula, volta depois, mas não deixa de assistir conscientemente essa aula que é muito importante para você. Bom, aí nessa imagem que você está vendo, a gente já tem um vislumbre de quem são os órgãos que participam desse sistema excretor ou sistema urinário, né? Depende do que a gente da direção em que a gente quer levar esse assunto. Mas o que eu quero que você se preocupe é em olhar essa imagem e entender o que cada estrutura dessa representa. Então, logo, acompanhe aqui comigo nesse... Não sei se vocês conseguem ver esse meu cursor amarelo, mas você consegue ver que esse órgão que parece um feijãozinho, né, e que vai ser, que são os nossos rins e que vão ser, assim, um ator principal, na realidade, desse processo que a gente vai ver hoje. Logo acima desses rins, a gente tem aquilo que a gente chama de gorro de Papai Noel, né, mas que, na verdade, são as adrenais. E as adrenais, elas vão ter uma conexão muito grande com o sistema nervoso. O seu funcionamento, a liberação dos hormônios, principalmente metade, né, dos seus hormônios, que são aqueles que são os mineralocorticoides, como a aldosterona, a liberação desse hormônio vai ter uma relação direta com uma mensagem, com um estímulo que é enviado a partir do hipotálamo e da hipófise. Então, só para você lembrar aí, lá do sistema endócrino, que ele também está ligado com isso que a gente vai ver hoje. Bom, logo depois, você viu aqui o feijãozinho, e aí você vai descendo nesse canal aqui, nesse tubo que vai ligando, e esse tubo eles vão ser chamados, esses tubos, na realidade, porque são dois, são chamados de ureteres. Eles vão permitir a conexão entre esses órgãos, que são os rins, e a conexão entre a bexiga, que você vai ver logo aqui embaixo. Então, você tem os rins logo aqui, perto da região abdominal, né? No caso, a gente vai ter aqui mais em direção às costas, mas é nessa direção verticalmente. Depois, a gente tem os ureteres que vão sair desses rins e vão conectar eles à nossa bexiga. E depois do encontro desses ureteres com a bexiga, essa urina que foi formada lá, já dei um spoiler do que os rins vão fazer, né? Formar a urina. Então, depois que essa urina é formada, ela é levada por esse ureter, chega até a bexiga e depois vai chegar até o meio externo a partir da sua passagem pela uretra, que fica logo aqui embaixo da bexiga. Porque eu te mostrei quais são as estruturas anatômicas que fazem parte. Mas mas eu te mostrei, sem na verdade falar, qual é a função desse sistema, qual é a função do rim, qual é a função do ureter, qual é a função da bexiga. Então, a gente precisa, na verdade, agora fazer uma volta lá atrás, que é dizer o seguinte: por que cargas d'água eu preciso de um sistema que é chamado de sistema excretor? Por que eu preciso de órgãos como esses que a gente viu até aqui, que vão excretar substâncias para fora do meu corpo e essa substância vai estar lá na forma de urina, né? Por que isso é importante? Bom, aí a gente precisa lembrar da nossa alimentação. E aí, por isso que eu coloquei essa imagem aí. A gente tem aqui no nosso canto, no meu é canto esquerdo, provavelmente no seu vai ser direito, né? A gente tem esses alimentos, que são os alimentos ricos em proteína. O
que vai acontecer? Eu preciso que você traga à sua memória um pouquinho o conteúdo que a gente viu em sistema digestório, para a gente poder construir esse raciocínio. Pensa o seguinte, quando a gente falou lá em sistema digestório, a gente viu proteína, vimos carboidratos, lipídios, a gente viu que a proteína ela é formada por unidades básicas, que são chamadas de aminoácidos. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é, quando a gente fala de proteína, a gente sabe que proteína é um polímero, é uma molécula complexa, mas que é formada por unidades básicas que são chamados aminoácidos, que são peptídeos, que são unidades menores e que a gente vai chamar de monômero, beleza? Então, vamos lá. Então, qual era o objetivo do sistema digestório quando a gente viu lá na aula? O objetivo era quebrar a molécula em partes tão pequenas que fosse capaz de ser absorvidos pelo nosso corpo. Então, o carboidrato que eu tinha lá, um polissacarídeo amido, eu preciso quebrar ele ao máximo até chegar no meu monômero, que é a glicose. Não vai ser diferente da proteína. Quando a gente quer digerir a proteína e a gente vai absorver, o que a gente absorve não é uma proteína inteira. Eu preciso quebrar essas ligações peptídicas e extrair aminoácidos. E a partir desses aminoácidos, eu monto novas proteínas. Então, é como se os aminoácidos fossem as peças para montar essas estruturas que podem ser desmontadas e remontadas. Correto? Então, paramos nesse ponto. Só que o que acontece? Isso é um processo que a gente precisa, porque a proteína, lembrando, tem função estrutural, ela pode gerar energia, ela tem função de compor o nosso citoesqueleto, a nossa célula, e além de tudo, compõe moléculas vitais como o ATP, como o DNA, RNA, o material genético. Então, a gente precisa quebrar a proteína. Vamos ter que quebrar, não vai ter jeito. O problema é que toda vez que eu quebro uma ligação peptídica, eu quebro uma proteína, e eu vou lá utilizar esse aminoácido, em algum momento, aí eu vou ter que fazer uma outra pausa para você lembrar do seguinte, aminoácido é o quê? É grupamento amina mais um ácido carboxílico, que é o que você está vendo aí na tela. E aí o que acontece? Quando eu quero quebrar ainda mais esse aminoácido, o que acontece com o meu grupamento amina, que é esse grupamento que você está vendo aí, que é retirado, quando é separado? Quando eu quebro esse amino e esse ácido, eu gero uma substância que, em geral, na verdade, vou falar melhor, que em grande quantidade se torna tóxica para o nosso corpo, que é a amônia. Mas essa amônia, ela vai poder ser transformada, ela pode ser mudada para duas substâncias que são menos tóxicas. E aí eu vou ter que dar outra pausa para dizer o seguinte, o que quer dizer uma substância ser tóxica ou menos tóxica? Vamos lá. Para uma substância ser tóxica é porque, na verdade, eu vou precisar de muita água para solubilizar essa substância. Quer dizer que ela é muito concentrada, ela torna o meu meio, na realidade, um meio muito concentrado, porque para realizar a hidrólise, eu vou precisar de muita água, exige muita água daquele organismo. E isso, em geral, é tóxico, porque a água nem sempre tem grande quantidade. Ora, você pode estar num ambiente aquático, mas ora, você pode ser um réptil que precisa de água. Ou você pode ser um girino que está lá esbanjando a água, ou você pode ser, por exemplo, uma ave migratória que tem que voar quilômetros de distância sem encontrar aporte de água. Ou seja, eu já estou dando um spoiler aqui, que, voltando lá, quebramos uma proteína, gerei aminoácido, agora eu quero quebrar aminoácido, só que eu gero amônia. E aí essa amônia, ela é, na verdade, o que a gente vai chamar de um composto nitrogenado. Por quê? Porque tem nitrogênio, fácil. Produzir amônia a partir desse metabolismo proteico. A amônia não é maneiro, porque a amônia precisa de muita água e a gente viu que nem sempre a quantidade de água vai ser de acordo com o que a gente precisa, com a nossa necessidade. Então, eu tenho formas de driblar esse problema que eu acabei de apresentar aqui. É o seguinte, eu posso transformar essa amônia em ureia ou eu posso transformar essa amônia em ácido úrico. Então, olhando para esse mapa mental, a gente percebe, olha só, a primeira coisa que está relacionada à amônia. Ela tem uma alta toxicidade, foi o que a gente falou até aqui, e precisa de muita água para poder solubilizar ela, precisa de muita água, na verdade não para solubilizar, mas para quebrar essa molécula e mandar ela embora, então ela é muito tóxica, mas para compensar esse rolê,
ela tem uma alta solubilidade. Embora ela precise de muito mais água do que as outras substâncias, ela também é um pouquinho mais fácil, mais suscetível à quebra dessa água para equilibrar e ela não ser tóxica para caramba e os indivíduos morrerem, né? A gente precisa de um certo equilíbrio. Bom, então, se ela tem alta toxicidade, ela precisa de muita água e ela também apresenta uma alta solubilidade, é interessante que os indivíduos aquáticos excretem amônia, certo? Então, olha aqui, a gente vai ver lá molusco, ou seja, invertebrados aquáticos, larvas de anfíbios, crustáceos, quinidários, todos esses se encaixam nos invertebrados aquáticos. E, além desses, nós temos os peixes ósseos, que, como o próprio nome diz, são compostos principalmente por tecido ósseo. Vai ser diferente do tecido cartilaginoso, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então, esse é o parâmetro, esse é o panorama, na realidade, de quem excreta amônia. Precisa estar num lugar que tenha muita água, porque a amônia é muito tóxica. E você sabe que a amônia é um composto nitrogenado gerado a partir do metabolismo proteico, ou seja, de proteínas. Bom, aí a gente vai ter uma excreta nitrogenada. A amônia, então, ela vai poder ser transformada em outras duas excretas, que são ureia e ácido úrico. A gente chega, então, no composto nitrogenado, que ele vai ter uma média toxicidade e uma média solubilidade, que é a ureia. A ureia, ela não vai necessitar de tanta água quanto a amônia, mas ela ainda precisa de um pouco de água. Então, a gente está falando de indivíduos que são, por exemplo, mamíferos, anelídeos, peixes cartilaginosos, não são indivíduos que enfrentam a ressecação, que não enfrentam locais áridos em geral. Então, são indivíduos que ainda têm um certo contato com a água. Agora, se a gente está falando, por exemplo, dos répteis que vivem, em geral, em locais áridos, locais com baixo índice pluviométrico, ou seja, baixa incidência de chuva. Se a gente está falando, por exemplo, das aves, que levam muito tempo, às vezes voam durante quilômetros de distância sem poder parar e beber água e entrar no mar, não vão encontrar aquela água ali com tanta facilidade. A gente precisa, então, esses indivíduos precisam, então, excretar compostos que tenham uma baixíssima toxicidade. E o que quer dizer com isso? Que eles vão precisar de pouquíssima água para eliminar essa excreta. É por isso que, por exemplo, você está andando na rua e aí um pombo caga, por exemplo, na tua cabeça. E aquele cocô, na verdade, você olha ali, não é um cocô porque é meio líquido. Aquilo ali, na realidade, é uma excreta. Porque o que acontece? Se a gente está falando que as aves, os répteis e os insetos, eles vão precisar de pouquíssima água, a excreta dele vai ser um pouco misturada. Ele não vai liberar o que a gente vê como essa urina que os mamíferos, por exemplo, anelídeos, anfíbios, conseguem liberar em quantidade de água, assim que você consegue perceber. Aquilo ali vai estar misturado exatamente para diminuir ainda a quantidade de água perdida por esse corpo. Pensa que esse indivíduo, ele é carente de água, ele não pode ficar jogando água o tempo inteiro para liberar essa excreta. Ao contrário da gente, você tem os mamíferos, por exemplo, que vão precisar de 2 litros de água por dia em média. Por quê? Porque você vai liberar na sua urina 2 litros. Você precisa de 2 litros de água sair todo dia para levar embora a ureia. Ok? Então, essa é a primeira parte que precisa estar clara. Metabolismo proteico gera composto nitrogenado. Composto nitrogenado não é legal para o nosso corpo. Em geral, ele é tóxico, gera reações que desequilibram o funcionamento do nosso corpo. E essas excretas nitrogenadas, elas vão ser diferentes em relação ao ambiente que esses indivíduos vivem. Se tem um indivíduo que tem muita água, que ele vive num ambiente de muita água, ele pode gastar muita água mandando a amônia embora. Se eu falo de um indivíduo intermediário que nem está no ambiente aquático, mas tem um acesso, como mamíferos, anelídeos e peixes cartilaginosos, a gente está falando, então, da excreção a partir dessa excreta de ureia, que é um composto que tem uma média toxicidade. Agora, indivíduos que não podem perder água, indivíduos que estão exclusivamente no ambiente terrestre, que vivem em ambientes áridos, não podem perder água para liberar excreta. Por isso, liberam ácido úrico, que precisa de pouca água para ser liberado, tem uma baixa toxicidade e pode ter uma maior concentração no seu próprio corpo. Bom, falei para você
agora o vilão, né? Eu te contei quem é o vilão dessa história. Por quê? Aí a gente vai agora voltar lá no começo da nossa aula, que é o porquê existe o sistema excretor. Bom, porque se a gente está falando de nós, seres humanos, mamíferos, nós precisamos dar um jeito de catar toda a ureia que está no nosso corpo, toda a amônia que está no nosso corpo e mandar isso embora. E como que a gente vai mandar isso embora? Bom, a gente vai procurar essa ureia, ou na verdade a gente vai filtrar essa ureia, vai retirar essa ureia do sangue. Porque lembra lá do sistema cardiovascular que o sangue ele tem a função de transportar. Então, o sangue ele vai ser esse cara que vai lá buscar no tecido, vai buscar na célula a ureia, vai buscar no tecido a amônia, vai buscar no tecido, por exemplo, a quantidade de sais que não é interessante para o seu corpo, que está demais. Ou, por exemplo, células mortas, células de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então, o sangue é aquele cara que vai transportando tudo. Mas ele não tem muito critério. Então, o sangue ele só é um transportador. Esse transportador que leva todos esses nutrientes, todos esses sais, essas moléculas, para uma pessoa, para um órgão na realidade, que tem essa capacidade de discernir o que é bom e o que não é bom para o seu corpo. De quem eu estou falando? Dos nossos rins. Então, os nossos rins eles têm uma função muito importante e essa é a principal função do sistema renal, que é filtrar o nosso sangue a fim de liberar as excretas, liberar tudo que não é mais bom, que não é necessário para o nosso corpo e que não gera benefícios para o nosso organismo. Então, o rim, ele filtra o sangue e manda isso embora. Só isso que ele faz? Obviamente que não. O sistema renal ele vai ter uma função muito importante também, que é na regulação do volume sanguíneo. Então, até o final dessa aula, a gente vai ver como que o sistema renal atua na regulação da pressão arterial, aumentando e diminuindo a pressão, aumentando a quantidade de água que vai para o sangue e, ora, diminuindo essa quantidade. Aqui, então, só para a gente resumir tudo que foi dito até agora, a função do sistema excretor é eliminar os resíduos do metabolismo celular e controlar a concentração de substâncias no sangue e na linfa. Então, a gente vai ver a partir de agora como o sistema excretor ele elimina esses resíduos e como ele controla a concentração dessas substâncias e vamos ver que substâncias são essas. Bom, a primeira parte que a gente vai falar é: se os nossos rins têm essa função de filtrar, pensa que na realidade os rins eles são uma fábrica e eles vão ter ali os seus operários, vão ter ali os trabalhadores que de fato vão fazer esse papel de mandar embora, de filtrar essas substâncias e controlar a quantidade de substâncias no sangue. Então é como se o rim fosse o chefe e ele, na verdade, encarregasse o seu funcionário. E quem são os funcionários dos rins? São os néfrons. A gente tem aí, então, em torno de 1 milhão de néfrons em cada rim. Galera, 1 milhão de néfrons em cada rim. Então, já sacou que esses néfrons, eles são muito... Eles têm uma grande quantidade, né? 1 milhão por rim. E aí, isso vai dizer que o rim, ele é um dos órgãos mais eficientes do nosso corpo. Mesmo que você perca um rim, aquele outro é capaz de restabelecer a sua função e conseguir trabalhar por dois. Então, esses néfrons eles são muito eficientes. Vamos ver agora o que eles fazem. Bom, aqui tem uma imagem que exemplifica a função de cada parte desse néfron. Então, olha só, imagina que a gente está fazendo uma viagem, né? A gente viajou para dentro do nosso corpo e vimos os órgãos. Agora a gente viaja mais um pouco, a gente vai mais interno e chega até o néfron. E agora a gente vai olhar parte a parte desse néfron e entender qual é a função de cada estrutura que compõe essa unidade tão importante para os nossos rins. É importante que a gente entenda o seguinte: os rins, então, vão eliminar essas substâncias a partir de quê? De água. Lembra lá no começo que para liberar excretos eu preciso de água para solubilizar? Então eu preciso dessa água, dessa urina, quando eu libero lá, ela vai carregar consigo todas aquelas substâncias que eu quero mandar embora. Então, para formar essa urina, para formar essa excreta, eu preciso passar por 3 etapas. A primeira etapa é a seguinte:
Imaginem, então, que aí a gente vai ter que lembrar de novo desse sistema cardiovascular no seguinte fato. Quem leva o sangue do coração para o corpo? É a artéria, lembra disso? A artéria leva sangue do coração para o corpo e veia leva o sangue do corpo para o coração. Então, quem está chegando aqui? Olha para essa imagem. Eu tenho uma arteríola eferente e eu tenho arteríola aferente. O que é arteríola? A arteríola é a ramificação de uma artéria. Ela está trazendo, então, esse sangue. Então, esse sangue chega a partir de arteríolas, chega até o néfron. Na verdade, chega até a primeira estrutura do néfron, que é chamada de glomérulo renal. O que é o glomérulo renal? Imaginem, então, que você tem lá várias arteríolas, vários capilares se juntando com uma pressão de 70 a 80 miligramas de mercúrio, ou seja, uma alta pressão. Só que quando ele chega no néfron, ele encontra uma barreira, que é esse glomérulo renal. É como se ele tivesse vindo com uma alta pressão e encontrasse aqui uma barreira que meio que fizesse uma pressão contrária. Então, imagina, alta pressão e uma barreira aqui impedindo a passagem desse sangue. Mas essa barreira, chamada de glomérulo renal, ela não é, na verdade, uma barreira impenetrável. Ela vai ter ali alguns poros, algumas saídas para umas substâncias específicas. Ou seja, nesse primeiro momento da filtração, é importante que a gente lembre de algumas palavras-chave. A primeira é alta pressão. O sangue está chegando pelas arteríolas com uma alta pressão. Segunda palavra-chave é barreira filtrante. Quando esse sangue chega com alta pressão, ele encontra uma barreira filtrante chamada de glomérulo renal. Tal barreira apresenta, então, poros, apresenta saídas, uns buraquinhos ali, é como se fosse uma peneira. Imaginem uma barreira com uma peneira com poros muito pequenos, com poros pequeniníssimos que são muito importantes. Por quê? Porque o objetivo aqui é o seguinte, olha, preste atenção nessa parte, tudo que sai de dentro da arteríola e vai para dentro do néfron pode ser liberado e vai embora do nosso corpo junto com a urina. Ou seja, você quer mandar seus glóbulos vermelhos, porque assim, pensa que no sangue tem tudo, tá, galera? Tudo que é bom e o que é ruim. Então, chegou lá na barreira filtrante. Posso deixar glóbulo vermelho ir embora junto com a minha urina? Não. Posso deixar meus glóbulos brancos irem embora, minhas defesas, anticorpos? Também não. Posso deixar a proteína ir embora? Não posso, proteína é super importante para o meu corpo. Ou seja, é importante que exista essa barreira, e aí você pode até fazer uma lembrança com a membrana plasmática, que é semipermeável. É muito parecido esse funcionamento. Essa cápsula renal, ela é semipermeável. Ela vai deixar passar moléculas muito pequenas de baixo peso molecular. Agora, moléculas de alto peso molecular não passam. Para quê? Para evitar a perda de nossas células. Aí você pode estar se perguntando, mas quem são as moléculas de baixo peso? Você me disse aí que a de alto é célula, glóbulo vermelho, glóbulo branco, proteína, mas quem são as de baixo? Bom, primeiro, água. A água é uma molécula de baixo peso molecular e que passa facilmente por essa barreira filtrante. Facilmente mesmo, galera. Ela não encontra, na verdade, quase resistência. Segunda molécula pequenininha que a gente viu lá atrás são os aminoácidos. Então, os aminoácidos também passam com facilidade por essa membrana. Outras substâncias que também passam são glicose. Então, alguns carboidratos, como monômeros, como a glicose, são pequenos, menos complexos, conseguem também passar por essa barreira e entram no néfron. Já perceberam que a gente tem um problema aqui, né? Porque eu disse para você que tudo que passa, que sai dessa cápsula renal e entra no túbulo contorcido proximal, entra no néfron, pode ser eliminado na urina. Então, agora a missão do nosso corpo é reabsorver tudo que era bom e passou por essa barreira. A gente tivemos um problema. Na verdade, foi um problema meio que calculado, né? A gente colocou uma barreira, mas mesmo assim, algumas coisas que eram boas passaram.
que a gente tem que fazer agora? Agora vamos com tudo, vamos lutar, porque a gente vai ter que reabsorver, vai ter que mandar de volta glicose, a gente vai ter que mandar de volta água. Galera, olha só, sabe quantos litros de sangue são filtrados por dia? 180 litros de sangue são filtrados por dia. Quantos litros saem na sua urina? Você faz 180 litros de xixi por dia? Obviamente que não, você não estaria nem vivo, né? Em média, você vai fazer de 2 litros e meio, 3, se você bebe muita água, mas o máximo que a gente libera são 2 litros. Ou seja, de 180 menos 2, então 178 litros, tive que fazer a conta, 188 litros voltam para o sangue. Então, a gente está falando que depois do processo de filtração, vem um processo que vai ser chamado de reabsorção de substâncias úteis, que é um processo extremamente intenso, principalmente quando a gente está falando da água, gente. Olha só, 178 litros passaram e eu preciso mandar embora, eu preciso mandar de volta, eu não posso deixar eliminar isso na urina. Então, eu tenho um papel muito importante, eu não, os meus néfrons, né? Então, vamos lá. Então, depois desse processo de filtração, a gente agora começa a caminhar pelo néfron, e aí eu quero que você me acompanhe, que a gente vai chegar aqui nesse túbulo que é chamado de contorcido proximal. Por que que tem esse nome? É uma forma de você conseguir gravar o nome sem precisar fazendo aquelas coisas meio chatas de decoreba, né? Gravar sem motivo. O nome túbulo contorcido proximal quer dizer que ele é próximo ao glomérulo. Porque esse emaranhado aqui de capilar é chamado de glomérulo renal. A gente tem a cápsula renal e depois da cápsula renal a gente tem um túbulo que é próximo do glomérulo e ele é contorcido, olha aqui. Então ele é um túbulo contorcido e proximal porque está próximo do glomérulo. Bom, nesse túbulo contorcido proximal começa um processo então um processo intenso de reabsorção. De quê? Água e principalmente glicose. É nesse momento que praticamente 100% da glicose vai ser reabsorvida. Disse praticamente. Então, alguma quantidadezinha de glicose ainda sai na nossa urina, mas é muito pequena. Então, no túbulo contorcido proximal, grande reabsorção de glicose e também já começa uma reabsorção de água. Por quê? A reabsorção de água ela vai ser frenética em todos os momentos. Mas em algumas porções, como por exemplo aqui na alça de Henle ou alça néfrica, né? Nessa descidinha aqui do néfron, a gente vai ter então maiores quantidades de reabsorção de água. Então, por isso que ele divide aí em cores. Não quer dizer que a reabsorção de água só aconteça aí, mas é que ela acontece nessas estruturas com uma maior intensidade. Na verdade, essas partes desse néfron são especialistas e têm uma grande função de reabsorver água. Mas, ao longo de todo o néfron, desde o túbulo contorcido proximal até o ducto coletor, a gente tem reabsorção de água acontecendo. Então, vamos lá. Bom, passamos pelo túbulo contorcido proximal, absorvemos o máximo de glicose que a gente foi capaz. A gente também precisa lembrar de uma outra substância que passou despercebido, que são, na verdade, os aminoácidos. Então, aqui também a gente começa a reabsorver. Percebe essa setinha, galera? Tudo que eu estou reabsorvendo, eu estou pegando daqui de dentro. Opa, sumiu o cursor. Então, o que é reabsorver? É pegar aquelas moléculas que são úteis e que estão dentro do néfron e que sairiam junto com a urina. E eu quero reabsorver, eu quero mandar ela de volta para minha arteríola. Essa aqui é a arteríola eferente, tá vendo? Então, reabsorver é mandar de volta para o sangue aquilo que é útil e não deixar aquilo sair na nossa urina. Bom, aí a gente vai descer um pouquinho aqui no nosso néfron e vamos para nossa alça néfrica. A alça néfrica, ela vai receber a atuação de dois hormônios que a gente vai falar lá na frente, que é o ADH e a aldosterona. Então, a alça néfrica, ela vai ter uma função muito ligada à reabsorção de água. É nesse momento aqui que você tem uma maior quantidade de água saindo de dentro dos néfrons e indo em direção aos nossos capilares, às nossas arteríolas. Bom,
Não é só, eu disse para você lá no começo, que a formação da urina ela é composta por 3 fases. E eu disse até agora 2, filtração e reabsorção. Só que acontece o seguinte, imaginem que em algum momento você ainda tem no seu corpo, no seu tecido, na sua célula, alguma substância residual tóxica. Sei lá, você está tomando um antibiótico e aí você tem resíduo daquele medicamento, ou você bebeu demais no dia anterior e aí você tem resíduo desse metabolismo do álcool e você precisa mandar ele embora. Você não pode deixar isso no seu corpo. Então você tem uma terceira fase dessa formação da urina, que é aquela chance final do seu corpo de mandar embora tudo que não tem, tudo que não é bom, tudo que não faz bem para o seu organismo. Essa terceira fase, ela é chamada de secreção ou o que a gente está vendo aí, chamado de eliminação ativa de excretas. É nesse momento aqui no túbulo contorcido distal que a gente tem uma maior secreção. É onde você tem o maior envio de substâncias que são tóxicas diretamente do sangue para o túbulo contorcido distal. Imaginem que não deu tempo, não chegou aqui pelo glomérulo, mas o seu corpo ainda tem a chance de pegar e a partir desse capilar, a partir dessa arteríola, secretar, mandar para dentro do seu néfron para formar o filtrado e ser liberado na liberação, junto com a liberação da água a partir da urina. Então, existem 3 etapas. Eu vou filtrei, mas aí deixei passar o que era bom. Segunda fase, vou reabsorver. Vou trazer de volta tudo que faz bem para o meu corpo, vou mandar de volta para o sangue. Terceira etapa, não consegui mandar tudo que tem de ruim aqui no meu corpo. Tem muita substância tóxica ainda na minha célula, no meu tecido, no meu sangue. Bom, eu tenho a terceira chance, que é secretar. Eu vou secretar para dentro desse néfron o que eu não quero. Eu vou secretar ureia, eu vou secretar resíduo de droga, eu vou secretar amônia, eu vou secretar resíduo do metabolismo do álcool. Ou seja, eu vou secretar nesse momento todas as substâncias que são tóxicas para o meu organismo. E aí, quando você sai do túbulo contorcido distal, e de novo, distal porque ele está distante do glomérulo, depois que a gente desce por esse néfron, a gente chega ao nosso ducto coletor. Lembra que eu disse, o ducto coletor, ele trabalha um pouco junto, assim, com a alça néfrica, aumentando, ele vai dar esse gás. É a última chance de você reabsorver toda a água que você conseguir para não liberar e não perder essa água na urina. Eu não sei se te bateu uma questão que é assim, caraca, professora, mas por que a gente está tão preocupado em não perder água? Por que está todo mundo com esse rolê desesperado de reabsorver o máximo de água, de perder menos água possível para liberar o composto nitrogenado? Gente, vamos lembrar da nossa aula de bioquímica. A água, ela significa vida. Sem a água, a nossa célula não faz reação metabólica. Para fazer síntese de moléculas, para quebrar moléculas, a gente precisa de água. A água ela é importante, por exemplo, para as plantas, para a realização de fotossíntese. Sem água não se faz fotossíntese. Além disso, a água ela compõe o nosso sangue, que permite essa liquidez desse sangue, permite essa circulação pelo nosso corpo. A água, se a gente for olhar numa questão, ampliar a nossa visão, de uma visão holística, sem água, os ecossistemas eles não apresentam biodiversidade. A água é responsável pela regulação da temperatura corporal. Gente, a água é muito importante. E o nosso objetivo principal é não perder água. Então, o sistema urinário, o sistema excretor, os rins e os néfrons, eles têm uma função que é pesada, que é difícil. Que é o seguinte, você tem que liberar tudo que não está legal no seu corpo, você tem que mandar embora essa excreta, mas você tem que mandar embora essa excreta perdendo o mínimo de água possível. E é por isso que essa reabsorção de água é tão intensa durante a passagem desse líquido, desse sangue, pelos nossos néfrons.
Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo agora, só para a gente ver como que acontece esse processo de uma forma mais lúdica, mais didática, para ver se isso fica um pouquinho mais claro na nossa mente. Bom, a primeira coisa que ele vai mostrar aí são os nossos rins, tá? E o ureter, lembra dele que a gente viu lá atrás. Essa segunda parte, ele mostra que os rins são formados por duas estruturas. Na verdade, são divididos em duas partes, córtex e medula. E lá no interior dos rins, a gente tem aquela estrutura que a gente viu lá no começo da aula, que são os nossos néfrons. Está um pouquinho diferente do que a gente viu lá, mas confia, é a mesma coisa. Bom, olha só. Ele agora vai ampliar essa nossa visão e vai falar para a gente como acontece a formação da urina. E lembra que ela vai ocorrer a partir dos 3 passos. Primeiro, filtração. Segundo, reabsorção. E terceiro, secreção. Vamos lá. Essa primeira parte é a filtração. E agora ele está mostrando aqui para a gente lá o glomérulo e a cápsula renal. Olha só o sangue chegando a partir das arteríolas. E olha só como que algumas dessas substâncias conseguem agora passar para dentro dessa cápsula renal. Bom, olha aí ele mostrando para a gente os poros e essas aberturas que permitem a passagem daquelas pequenas moléculas que têm baixo peso molecular, mas as células continuam intactas dentro do nosso sangue. Agora vamos para a segunda etapa dessa formação da urina, que é a reabsorção. Tá vendo essa setinha levando tudo de volta para o sangue? E olha ele mostrando para a gente. O processo de reabsorção, ele vai começar no túbulo proximal e continua até a nossa alça néfrica e depois até o nosso túbulo distal. É importante que você perceba agora que as setinhas elas saem do sangue e vão em direção ao néfron. Isso quer dizer, então, aquela etapa que a gente disse da secreção de substâncias que são tóxicas. Ele coloca aqui algumas dessas substâncias, como creatinina e histamina, que são substâncias que podem ser resíduos de metabolismo de proteína. E ele também fala aqui da secreção de hidrogênio. Não é interessante que o nosso sangue tenha pH ácido, por isso a gente secreta bastante hidrogênio para dentro dos nossos néfrons. No final desse processo, depois da filtração, reabsorção e secreção, a gente tem a formação da urina, que é composta 95% de água, 5% soluto, que são ureia, ácido úrico, aminoácidos, eletrólitos. Então é isso, galera. A gente viu ali o processo de formação da urina. E aí, para a gente finalizar, de alguma forma, essa primeira etapa, a gente precisa lembrar o seguinte. A gente precisa lembrar que as substâncias elas passam de um lugar para o outro, não como um passe de mágica. Isso vai acontecer a partir da realização de alguns tipos de transporte. Preciso que você lembre lá da aula de histologia, quando a gente falou de transporte de membrana, e a gente disse que existem transportes passivos, que são difusões simples e facilitados. Existem o transporte ativo, que é onde você tem o gasto de energia, e você também tem um outro transporte sem gasto de energia, mas aí a gente não está falando do transporte dissoluto, como em difusão. Quando a gente fala do transporte do solvente, a gente está falando da osmose, mas também é um transporte sem gasto de energia. Obviamente que na formação da urina, você precisa uma hora. Tá mandando substância de dentro do capilar para dentro da cápsula, e aí você tem lá alta pressão, e aí que tipo de transporte está acontecendo ali? Nesse momento, você tem uma grande concentração dentro dos capilares, das arteríolas, e uma baixa concentração de algumas substâncias dentro do néfron, obviamente, ainda não chegou nada ali. Então, a fim de equilibrar essa concentração, a gente tem a realização do transporte chamado de difusão simples, sem gasto energético e a favor do gradiente de concentração. A alta pressão que o sangue chega também facilita com que esse processo ocorra. Então, na filtração, que ocorre a difusão simples. Agora, nos processos de reabsorção e secreção, a gente vai ter desde transportes passivos, ou seja, desde transportes sem gasto energético, por exemplo, quando a água ela é enviada de dentro dos túbulos contorcidos proximais e distais de volta para o sangue, isso pode acontecer a partir da osmose, que é um processo sem gasto energético. Mas também pode acontecer, por exemplo, quando você tem a reabsorção de sais minerais.
No momento que você quer reabsorver sódio, ou seja, você quer pegar o sódio de dentro do néfron e mandar para o sangue, aí você às vezes vai ter que fazer um transporte ativo, ou seja, você vai precisar gastar energia. O túbulo contorcido distal, por exemplo, ele é mestre, e a alça néfrica são mestres nesse processo de realizar o transporte de sais minerais, como o sódio, de dentro do néfron para o capilar, a partir do transporte ativo, a partir desse gasto energético. E a gente vai ver, na verdade, agora a gente está chegando já na segunda parte da nossa aula, que é o seguinte: eu falei para vocês que além de ter a função de excretar, de mandar embora o que não é legal, o sistema urinário, o sistema excretor e renal, ele vai ter uma função também que é regular a volemia, ou seja, é regular o volume de sangue dentro dos seus vasos sanguíneos. Eu quero, para regular o volume de sangue, como que eu vou fazer isso? Eu vou pôr menos água ou eu vou pôr mais água? E aí eu sei que agora pode parecer uma coisa meio confusa. Por que os rins querem regular a quantidade de sangue que tem dentro do meu vaso sanguíneo?